Minha gente, vamos falar do Flamengo agora? Flamengo que tá pensando na semifinal do Carioca, já tá tranquilo, né? 3-0 para cima do Madureira, já tá mais perto da final, mas tem um jogo contra o Lanús. Primeiro jogo não deu bom, então agora precisa se recuperar para esse confronto válido pela Recopa. E aí, Brás, uma dúvida que há, né, que paira, sobre Jorginho, se Jorginho pode jogar. Primeiro, é claro, né, como está o clima no Ninho do Urubu, mesmo com a vitória no fim de semana, muitos questionamentos, muitos protestos, vaias da torcida e até a imprensa está dividida, a torcida tem todo o direito de vaiar, não é exagero, enfim, esse burburinho todo, mas também dúvidas em relação ao time, se Jorginho vai estar disponível para o Felipe Luiz. Pois é, a situação do Jorginho é curiosa, porque ele jogou a final da Supercopa e aí logo depois, assim, nos bastidores, se dizia que a lesão dele não era grave. Só que desde então ele não jogou mais. Uma lesão na coxa, mas a expectativa é muito, muito grande de que ele esteja em campo na quinta-feira, no Flamengo, e eles estão fazendo tudo o possível para ele ficar à disposição. Não só ele, como o Bruno Henrique também. Eu esqueci de citar até para vocês nos bastidores. O Bruno Henrique ele não jogou o primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Madureira, por conta de dores no pubis, mas era uma situação de fato mais simples. O Jorginho, que me passaram anteriormente, que não tem nada de grave e tal, não joga desde do Corinthians. Vale até um elogio, por exemplo, o Fluminense hoje soltou uma nota oficial para a imprensa sobre uma lesão do Nonato e deu prazo de uma previsão de quando ele volta. Isso é raro hoje em dia. O Fluminense costuma fazer isso. Os outros clubes não. Eu não estou falando que é só o Flamengo que não faz, a maioria hoje em dia não faz. Mas é legal, assim, passar esse panorama. E aí era isso, assim, tratavam a lesão do Jorginho como algo que não era grave, mas ele não joga desde o jogo contra o Corinthians na Supercopa Rei do Brasil. Mas a tendência é que ele fique à disposição, sim. Não só ele, como o Bruno Henrique, que também foi desfalque agora na semifinal contra o Madureira. PVC, Felipe Luiz quebrando a cabeça para montar essa versão de 2026 do Flamengo, uma versão que consiga jogar um futebol melhor, né? Que está em xeque nesse início de ano. Mas eu acho que, para mim, está muito claro que o time titular dele, porque pergunta que tem gente que está no time titular dele que jogou contra o Lanús que não está jogando bem, tipo os dois zagueiros. Mas se você pegar os jogos do estadual e os jogos da Recopa, você vai ver que o time titular dele é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, nesse momento, o Paquetá, porque não tem Jorginho. Aí você vai ter Plata, De Arrascaeta, Everton Cebolinha. E um centroavante que no jogo do passado foi o Carrascal e que amanhã vai ser o Pedro. O Bruno Henrique está machucado. O Bruno Henrique está com problema, né? Não pode jogar. O Bruno ficou fora contra o Madureira. Ele tem expectativa de ficar à disposição também. Ele teve dores no pubis, mas também existe uma expectativa boa dele ficar à disposição. Mas eu acho que se ficar à disposição não começa como titular, não. Eu acho que ele vai com o Pedro nesse jogo porque ele precisa do centroavante. E porque se ele entrar com a mesma formação que jogou contra o Lanús, a arquibancada na hora da escalação vai vir abaixo, da maneira como está o Maracanã. Ele apanhou pra caramba, né? Porque ele não colocou um centroavante, porque o time tinha controle, mas não conseguia ser agressivo. Então ele precisa de alguém para estar ali para fazer gol. Eu acho que é um jogo para ter centroavante que precisa fazer 2-0. Agora, o time titular, a base titular é essa daqui. Ele pode mexer amanhã? Pode. O Danilo e o Vitão estão jogando mais do que o Léo Pereira e o Léo Ortiz, especialmente do que o Léo Ortiz. Eu até acho que o Léo Ortiz melhorou no jogo contra o Lanús, teve desarmes importantes, mas na hora do gol ele falhou. Ele falhou no gol. O entrosamento entre os dois, né, não está igual estava no ano passado, que eles, né, mas é que aí vamos voltar para aquilo que eu tenho dito. Eu acho que você interrompeu o trabalho no meio. Cara, não adianta, você tem... Isso vai ser justificativo o ano inteiro? Não. O time vai subir degraus, mas você foi contratado para fazer um trabalho para me entregar daqui a 30 dias. 15 dias depois, o teu chefe virou e falou assim, então, assim, eu preciso entregar daqui a 5 dias. Não vai ficar igual. O trabalho não vai ficar igual. Então, o time não está... Tem a informação do Braz de ontem que tem jogador na balada. Ok, tem jogador na balada? Isso é outra coisa. Aí é outra matéria. Estamos falando que por que o time não está jogando bem. O jogador na balada só aparece quando o time está perdendo. Então, né? Quando está ganhando, está todo mundo na igreja. Eu só não acredito, Júlio. Exato. Eu não acredito em vontadômetro, tipo, ou síndrome da barriga cheia. Igual o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain em 2021 perdeu o campeonato pro Lille e não tinha barriga cheia. Tem uma mobilização, né? Tem uma mobilização, assim. Acho que o jogador de futebol, muitas vezes,
ele realmente responde de forma diferente dependendo do tamanho do jogo e etc. Não é entrar para perder, não é freio de mão puxado, mas é a mobilização, né? É o cara assim, não, o cara avisa lá a esposa ou a namorada, ou o namorado, ou sei lá quem quer, os parças, ou sei lá quem quer. Cara, esse mês eu vou ficar pianinho em casa, videogame, fisioterapia e tal. Eu acho que tem isso. E acho que isso pode explicar alguns momentos, alguns jogos, mas assim, não de uma forma, um mês e meio ruim. É porque tá todo mundo desmobilizado ao mesmo tempo. Eu acho que a mobilização ela volta a partir da hora que a torcida começa a vaiar, começa a encher o saco, pegar no pé, disparar mensagem de WhatsApp com os caras na balada. Aí, meu amigo, a mobilização volta rapidinho. E aí, tô com você, PVC. Acho que não. Ô, Júlio, dentro disso, até como informação, essa questão de mobilização, de fato, internamente o Flamengo está tendo uma mobilização especial para esse jogo contra o Lanús. Inclusive, trouxe essa matéria hoje mais cedo no site do UOL, que teve, no sábado, o presidente BAP, ele fez uma cobrança interna, né? Na verdade, não uma cobrança, mas buscou explicações para o rendimento aquém do esperado nesse começo de ano do Flamengo, lá no Ninho do Urubu. Mas depois os próprios jogadores, entre si, a portas fechadas, se cobraram entre si. Né? Cobraram um maior empenho, um maior foco. E aí, obviamente, que esse jogo, se tratando de uma taça, né? Possibilidade de ser campeão, traz essa mobilização especial. Assim. E aí, voltando para a parte de diretoria e tudo mais, a perda de mais um título agora, perdeu a Supercopa, caso perca esse título da Recopa para o Lanús, é algo que não vai ser bem aceito pela cúpula da diretoria do Flamengo. Os jogadores sabem disso, foram cobrados sobre isso. Então, assim, o resultado em campo não dá para prever, mas há uma mobilização especial, sim, por parte do elenco para esse jogo de quinta-feira. Tá na hora de pensar em mudar peças no time, Júlio? Léo Pereira e Léo Ortiz, por exemplo, a zaga com Danilo e Vitão, que tem aparecido. Tá na hora de pensar nisso? Estava pensando aqui, enquanto o Braz falava, que uma boa maneira de você, entre aspas, motivar é trocar. Num clube como o Flamengo, e eu acho que isso, como o Flamengo ele tá cada vez mais se transformando num clube poderoso do nível de outros tantos que a gente vê na Europa, e a gente vê isso acontecer lá na Europa, quando você tem um elenco com peças de nível parecido, de altíssimo nível, um joga assim, outro joga assado, mas de altíssimo nível, a melhor maneira de você manter esse time ganhando, etc., é rodar. É mostrar pro cara que se acha titular que talvez ele não seja mais semana que vem. Eu vou dar o contraponto de novo. O que me incomoda é essa nossa que é muito da imprensa uniformizada, que é essa coisa de não pode perder. Perder aqui não é normal. Isso é uma coisa da torcida também. É uma coisa de torcida também. Claro. Mas isso ficou muito latente por causa das redes sociais e por causa dos influenciadores. Então, assim, o que estou querendo dizer, por que estou falando isso? Porque você falou da questão de mudar e motivar. Estou de acordo. Muitas vezes você tem que mexer no doce. Mas pega o caso do Real Madrid da semana passada. O Real Madrid vinha jogando um time do segundo colocado do Campeonato Espanhol, chegou à liderança, foi jogar contra o Benfica, jogou a grande partida e ganhou de 1-0. Esquece um pouco nesse momento a questão do racismo que estão falando do jogo. O time foi mantido quase igual contra o Osasuna. Por quê? Porque foi um time que motivado, mobilizado, foi para Lisboa, ganhou do Benfica, foi para Pamplona, perdeu de 1-0 com 10 titulares iguais. Só não jogou o Trent. Só jogou o Carvajal no lugar do Trent. Isso vai acontecer de você perder jogo. É futebol. Sim. Pô. Lógico. E então, assim, tem um ponto que é claro. O Flamengo está jogando mal. Sim. Ponto. Por que está jogando mal? Porque não tem vontade? Porque não tem mobilização? Porque o cara está na balada? Porque não teve pré-temporada? Porque a pré-temporada foi abortada no meio? Ou tudo isso junto? Tem que resolver o problema. Está jogando mal. Tem que voltar a jogar bem. Agora, não é porque vai voltar a jogar bem que não vai perder jogo.
Né? Como o Real Madrid, que, com o time que ganhou do Benfica, perdeu time. o Osasuna. Sim, é que é um início de temporada muito abaixo da expectativa criada por todos os motivos aqui que a gente vem falando há tempos, há dias. Ô, Brás, pra gente encerrar o noticiário do Mengão aqui, patrocínio novo na área, né? 2, conta pra gente. Pois é, o Flamengo acertou 2 patrocínios, né? Um para a barra inferior agora são vários locais ali no uniforme, né? Um é para o short ali na coxa direita ali e outro para a barra traseira das costas, né? Uma é a montadora chinesa de automóveis Agate e a outra é a empresa brasileira de consórcios, a Demicon, que também patrocina o São Paulo. Já há esse acerto, né, entre o clube e as empresas, mas existe um processo, né, interno do Flamengo, né, padrão, no Conselho Deliberativo. Esses contratos precisam ir ao Conselho Deliberativo. E aí teve uma convocação, essa reunião vai acontecer no dia 5 agora, de março, e os conselheiros, no caso ali, vão tomar pé, né, de todos os detalhes desses contratos, e aí eles vão para a votação para aprovar ou não, mas assim, acaba sendo um protocolo meio de praxe, assim, não me recordo do Conselho ter desaprovado um patrocínio, e o Flamengo já tem a camisa do Flamengo, o uniforme do Flamengo, que é o mais valioso do Brasil, já ultrapassa 420 milhões aí em patrocínio, somando todas as marcas da camisa. O dinheiro está entrando. Estou de olho nas mensagens de vocês aqui. Dinheiro todo mundo gosta, mas quem gosta de camisa e short com 40 patrocínios, igual aquelas quadras de handball, de campeonato que você vê assim, levanta a mão aí. Eu acho uma coisa horrorosa. Acho uma coisa horrorosa. Mas o dinheiro entrando, gostamos. Tudo bem. É isso. Pedro Nogueira está aqui no nosso chat. Ele falou... Ele está questionando aqui, PVC, essa coisa de pré-temporada, que o time só começou a jogar um mês depois praticamente, porque colocou o sub-20 antes. Não foi um mês, não. Né? 15 dias. Não foi um mês. O time voltou a jogar, isso é muito importante, como é o nome dele? Pedro Nogueira. Contra o Vasco. Né? É muito importante olhar as datas. O Flamengo voltou aos treinos, se reapresentou dia 12 de janeiro. Isso. E voltou a jogar no dia 21 de janeiro contra o Vasco. Ou seja, você ia ter uma pré-temporada de 14, 15 dias, que virou de 9. Esse 12 de janeiro foi mais longo do que outros também, né, PVC? Porque o time jogou dia 18 mas de o Corinthians, por exemplo, jogou o Mundial, tá certo. Jogou Não teve a Copa do Brasil, mas em teve o Mundial. 17 de dezembro. Aí você fala assim... Que ontem Mas o Corinthians jogou depois, por exemplo, a final da Copa do Brasil. Sim, por voltar antes, que é o que o Rodrigo Matos disse Porque ontem. você vai ter férias depois no meio da temporada. É que o Flamengo com menos gente, né? O Flamengo não vai ter férias, cara. O Rossi, o Borella pode ir na Copa do Mundo. Quem vai ter férias? Sim. Agora, assim, o ano passado... O Flamengo espera ter pelo menos de 7 a 8 jogadores na Copa do Mundo. Exato. Somando todos. Esses caras não vão ter férias. Aí, o ano passado, para comparar com esta pré-temporada, 12 o Flamengo voltou, 21 o Flamengo jogou. 18 de dezembro jogou no Oriente Médio, dia 19 estava aqui fazendo a festa, dia 20 começaram as férias. O ano passado, o Flamengo voltou aos treinos no dia 5 de janeiro, não, no dia 8 de janeiro, fez o jogo da pré-temporada na Flórida contra o São Paulo, mas o time titular voltou a jogar no dia 27 de janeiro. 20 dias então, estamos depois. falando de 19 dias contra 9 dias. Então, e mais, não é que o Flamengo voltou a jogar na pré-temporada. Voltou precisando ganhar. Não, voltou com a pré-temporada. Da emergência, né? Você fez um plano de trabalhar 14 dias e voltou em 9. Você abortou o trabalho. Então, beleza, o preparador físico, nós vamos fazer primeiro força, depois nós vamos fazer velocidade, depois nós vamos fazer não sei o que lá. Não, primeiro, vai pro jogo. Não, vai pro jogo. Cara, você pode achar que isso não tem importância, mas por isso que eu estou fazendo a comparação, a metáfora. Claro que Teu chefe te deu 30 dias para entregar um trabalho. 10 dias depois ele falou, então, precisa entregar semana que vem. Eu acho que o que fica na cabeça do torcedor é que desculpa, Bruno, é que outros passaram por algo parecido. O Corinthians e o Vasco, E tá por todo exemplo. mundo com problema. Mas o Corinthians está arrebentado, como eu disse, estava de joelho pedindo para ser eliminado. O Vasco já demitiu o técnico. O Paulo Henrique era o melhor lateral direito do Brasil, hoje ele não consegue jogar. É, no Vasco. tá.
Não, o PVC, isso e vale deixar bem claro, né? Às vezes depois cai no esquecimento. Essa antecipação do time, da volta do time principal do Flamengo em clássico contra o Vasco, foi uma sugestão da diretoria do BAP e acatada, né? Rolou um consenso, vamos dizer assim, com o Felipe Luiz e a comissão técnica, mas partiu lá de cima, o Felipe Luiz e o Boto lá, beleza, ok. Então, assim, não dá para tirar o corpo fora também da própria diretoria do Flamengo de ter participado disso. É o que eu tô A dizendo. culpa é deles. E a gente tem no Brasil hoje, pode discordar de mim à vontade, parece que o técnico de futebol, todo ele, tem um controle remoto. Porque, assim, o confronto Abel Ferreira versus Hernan Crespo. A torcida está enlouquecida com o técnico fulano de tal. Cara, mas é um time. O técnico é uma parte do time, é uma parte importante. Claro. Mas ele não tem um controle remoto, igual se fosse um jogo de videogame. Sim. Sim, ó, a última mensagem aqui, depois eu leio mais, tá, gente? Do Libo, por aqui. A zaga é Danilo e mais um. Sempre decisivo e gosta de jogos grandes. Estão pedindo aí a presença do Danilo entre os titulares. O Brás concordou que... claro que é, né? Uma ótima opção, né? Haja vista o que ele tem feito, como tem sido decisivo.